Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com o Dr. Derek Sainsbury Doutrina e Convênios 98 a 101. Algumas pessoas podem perguntar, por que eles não procuraram a polícia ou a justiça? Eles estavam em meio à multidão. Eu estava lendo, Bruce Van Orden. Acho que você também tem um pouco disso, Derek. Ele diz que Samuel Weston, um juiz de paz, pegou um bastão para afastar os defensores mormons. Ou que tal o vice-governador Wilburn Boggs, que exclama com satisfação: os mormons são inimigos comuns da humanidade e devem ser destruídos. Vocês sabem do que nossos rapazes do condado de Jackson são capazes e devem deixar o país. O vice-governador. Sim. Nossa. E se você andar pela Praça Independente, verá monumentos dedicados a diferentes guerras e batalhas, e verá Wilburn W. Boggs em alguns deles em diferentes patentes militares, à medida que ele sobe na hierarquia. Bem, acho que ouvi dizer que o governador Boggs contratou Mary Rawlins como babá algumas vezes. Sim. Na verdade, ele tenta convencê-la a deixar Sidney Gilbert e diz: eu vou adotá-la. Você é boa demais para esse grupo de pessoas. Ela é uma jovem muito impressionante. Derek, passe para a 98 aqui. O que acontece é que 3 dias depois eles têm outra reunião. Será que vai ser como a última reunião? Certo? Eles têm outra reunião. Na verdade, deixe-me ler para você esta parte de Emily Partridge, porque eles disseram que se reunirão novamente em 3 dias. A filha do bispo Emily escreveu mais tarde em suas memórias que os membros da igreja não tinham ideia do que a multidão poderia fazer. Assim, os irmãos se armaram e realizaram reuniões regulares de oração. Esta é a citação dela. As crianças tinham ouvido falar tanto sobre a multidão que a palavra era um terror perfeito para elas. Elas frequentemente choravam durante o sono e gritavam: a multidão está chegando, a multidão está chegando. Falando em trauma para essas crianças e jovens, eles diziam que se encontrariam novamente no dia 23. Eles apareceram, centenas deles novamente carregando bandeiras vermelhas que são um símbolo internacional de sangue e violência. Eles agarraram os líderes novamente e os levaram para a prisão do condado. Quando os levaram embora, disseram: digam adeus às suas famílias. Vocês nunca mais os verão. Esses 6 homens, Phelps, Partridge, Coral, Morley, Gilbert e John Whitmer, se ofereceram para se entregar como vítimas, se isso satisfizesse a fúria da multidão e garantisse paz e segurança para seus irmãos inocentes, suas esposas indefesas e seus filhos inocentes. Eles dizem que vão literalmente morrer. Vocês podem matar nós 6, se deixarem todos os outros em paz. E a resposta a isso é não. Todos vão embora ou todos serão mortos, sem outra opção. Eles assinam o memorando de que eles e 3 outros líderes partirão até 1º de janeiro e metade das pessoas, e que a outra metade partirá até 1º de abril, que Sidney Gilbert poderia ficar para trás como agente geral da igreja para encerrar os negócios de venda de tudo, que o jornal deve cessar suas operações, o que eles já fizeram, e que em troca de fazer essas coisas nós garantiremos que não haverá mais violência desde que vocês cumpram os termos acordados. Oliver Cowdery vai direto para Kirtland com a notícia. Apenas alguns dias depois, a segunda placa de Sião chega ao Missouri, que havia sido enviada pelo correio, e eles pensam: sim, é um pouco tarde demais para isso. Joseph Smith agora está de volta a Kirtland 2 ou 3 semanas depois, mas antes que qualquer notícia, qualquer carta, ou mesmo Oliver Cowdery apareça em 6 de agosto, ele escreve uma carta e inclui 2 seções que se tornarão Doutrina e Convênios 97, que você abordou em seu podcast anterior, que diz: Sião é o puro de coração, mas também diz que Sião será lançado no fogo, a menos que observe seus convênios e construa a casa do Senhor. E então, a seção 98. Agora, a última coisa antes de chegarmos à seção 98, porque não é dirigida especificamente a Sião, embora se encaixe e, em uma pequena seção, seja dirigida especificamente a Kirtland. Sabemos que é para ambas as áreas, e que nos leva de volta ao nosso Dr. Philastus Hurlbut, naquela missão que vimos anteriormente. Ele volta e é acusado de ser imoral com algumas jovens. Ele é excomungado por um detalhe técnico. Ele recorre da decisão. Joseph Smith o readmite e então ele sai por aí se gabando. Olhem o que eu consegui que ele fizesse. Eles não sabiam que antes de ser um pregador santos dos últimos dias, ele era um pregador metodista e foi expulso de sua igreja pelo mesmo motivo. Depois de ser expulso pela segunda vez, ele fica cheio de ira e sai por aí pregando contra Joseph Smith, reúne um comitê local de homens que não gostam dos santos dos últimos dias em Kirtland, faz com que eles lhe deem dinheiro para voltar ao leste e descobrir qualquer podridão que puder sobre Joseph. Ele volta e começa a dar palestras e a ameaçar a vida de Joseph, ameaçando até mesmo sua família. Isso é o que está acontecendo em Kirtland ao mesmo tempo em que as coisas estão acontecendo no condado de Jackson, o que nos leva à seção 98, para a qual vamos nos voltar ao examinarmos esses versículos. Hank, quero que você pense sobre algumas das coisas que o Senhor está nos pedindo para fazer quando passamos por esse tipo de provação difícil. John, procure descobrir por que Deus permite as provações ou qual é o propósito delas. Vou examinar o caráter de Cristo.
Então vamos examinar os 3 primeiros versículos. John, você poderia ler os 3 primeiros versículos e vamos procurar essas coisas? Seção 98. Em verdade vos digo, meus amigos, não temais que se console vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre, e em tudo dai graças, esperando pacientemente no Senhor. Porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Portanto, ele vos faz essa promessa com um convênio imutável de que serão cumpridas. E todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Então, Hank, o que vemos aqui sobre o que devemos fazer? Isso é difícil. Deixem seus corações serem consolados. Alegrem-se, deem graças. Sejam pacientes e confiem que todas essas dificuldades acabarão sendo para o seu bem. Ok. Você disse que é difícil. Por que você disse que é difícil? Essa não é a resposta que eu quero. Quero que o Senhor diga: você está certo. Essas pessoas são terríveis. Vamos cuidar delas juntos. Muito semelhante ao que o Senhor dirá a Joseph na prisão de Liberty. Seja paciente. Essa paciência vai surgir. Essa palavra se repete. Suporta com paciência em toda esta sessão. Ele vê o fim desde o início. Ele tem uma visão de longo prazo. E tudo o que você tem sofrido contribuirá para o seu bem. Porque ele está vendo algum tipo de resultado que nós não vemos no momento. Como você disse, Hank, não era isso que eu queria ouvir. Cara, isso é muito difícil. Tenho certeza de que temos ouvintes que não estão exatamente na mesma situação, mas que foram magoados pelas decisões de outras pessoas. A resposta do Senhor é: alegre-se, seja consolado, dê graças, seja paciente, isso vai resultar em seu bem. É verdade? Todos nós sabemos que é verdade. Entendemos isso conceitualmente. Eu estava pensando sobre isso, sobre deixar seus corações serem consolados. Pensei em Jacó, em como, após a suposta morte de José, o livro de Gênesis diz que ele se recusou a ser consolado. Ele se recusou a ser consolado. Tenho refletido sobre isso nas últimas semanas. O que significa deixar seu coração ser consolado? Quero dizer, Deus obviamente quer nos consolar. Acho que, pelo menos na minha própria tristeza, na minha própria luta, muitas vezes não estou aberto para permitir que Ele me conforte. Eu me pergunto como posso fazer isso melhor. Permitir que Ele me conforte. Há um sentimento de humildade nisso. Ou talvez até mesmo deixá-lo me confortar por meio de outras pessoas que tentam me confortar. Muitas vezes evitamos aqueles que tentam nos oferecer ajuda. Tenho refletido muito sobre essa ideia porque ele repete isso aqui nesta sessão e depois repete novamente na sessão 101. Há um sentimento de humildade aí em que eu não quero ser consolado. Eu quero que você conserte isso. Deixe-me consolá-lo. Deixe seus corações serem consolados. Eu posso fazer isso. E estou lendo isso 100 e tantos anos depois e meu coração está revoltado. Eu penso, qual é? Esta é Sião, este é o seu trabalho. Veja o versículo 3. Portanto, ele vos faz essa promessa com um convênio imutável de que serão cumpridas. Esta é uma linguagem forte. Sim. Selo, testamento jurado, decretado, promessa, convênio imutável. Ele não está apenas usando uma linguagem forte, ele está usando muita linguagem forte, tentando nos convencer de que tudo vai dar certo, mas é muito difícil quando você não tem o ponto de vista dele para ver que tudo vai dar certo. Não vemos o panorama geral. Hank, você mencionou como essa ideia se repete. Tenho aqui Romanos 8, verso 28, que diz praticamente a mesma coisa. Todas as coisas contribuem para o bem. A nota de rodapé 3b é a seção 122, versículo 7. Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Ele diz esse tipo de coisa com frequência. Estou tendo a sensação de que esses 3 primeiros versículos são: você é ouvido e você é visto. Não estou minimizando o que você passou. Adoro que ele diga meus amigos, certo? Ele não começa dizendo meus servos ou seus idiotas ou algo assim. É meus amigos. Há quase uma intimidade nisso. Podemos até chamar de intimidade de aliança, por causa do que ele disse na seção 59 e do que ele vai dizer na 101 sobre sermos suas joias, sobre nos possuir. Há essa intimidade em dizer vocês são meus amigos. Eu vejo vocês. Eu ouço vocês e cada palavra que consigo entender em seu inglês imperfeito, e prometo que, no final, tudo isso vai contribuir para o bem de vocês. Eu vejo a resposta de Edward Partridge. Como ele formulou isso? Ele disse aos discípulos como você colocou isso. O povo de Jesus sofreu em todas as épocas do mundo. Essa era a perspectiva que ele tinha. É a isso que os discípulos de Cristo se submetem às vezes. Dispostos a aceitar isso. Acho isso muito interessante. O que significa trabalhar juntos para o seu bem? Todas essas coisas
Não apenas algumas, todas essas coisas pelas quais vocês têm sido afligidos. Há coisas terríveis acontecendo aqui. Vai piorar. E se avançarmos 5 anos até a ordem de extermínio e as coisas que acontecem em Far West, desde agressão sexual, tudo o que você pode imaginar de mal vai acontecer. Todas as coisas com as quais você tem sido afligido trabalharão juntas para o seu bem. Não sei se vocês, provavelmente sim, mas é o discurso menos usado por um líder da igreja na história desta dispensação, certo? Chama-se Teologia do Sofrimento, de Francine Russell Bennion, do Conselho Geral da Sociedade de Socorro. Está na série Sobre o Púlpito. Ela o proferiu em 1986 em uma conferência das mulheres da Universidade Brigham Young. Eu ensino fundamentos da restauração e quando abordamos a prisão de Liberty, eles leem a carta completa das sessões 121, 122, 123 e esta. Para quase todos eles, é a primeira vez que a leem. É incrivelmente poderosa. Ela analisa todos esses versículos cuidadosamente selecionados e os usa para explicar o sofrimento. Você vê isso em todas as sessões que estamos analisando hoje, onde o Senhor diz, eu permiti que essas coisas acontecessem, ou melhor, não estou fazendo com que elas aconteçam, mas permitindo que elas aconteçam, porque valorizo a inteligência eterna e o arbítrio eterno acima de todas as coisas, pois essa é a única maneira de vocês se tornarem como eu. Tenho que valorizar isso, mas posso fazer algo a partir disso. Essa palestra quer dizer, eu a leria, assistiria, eu a estudaria. É muito, muito boa. Deixe-me apenas citar algumas palavras dela, porque é muito, muito boa. Ela está dando uma aula de religião. Ela pergunta, como será o reino celestial? Bem, diz um aluno, não haverá problemas como os que temos aqui. Bem, que tipo de problemas? Bem, para começar, todos serão felizes. Não haverá maldade. Ninguém será rejeitado, maltratado, ridicularizado ou ignorado. Ela responde, você está sugerindo que Deus não passa por nenhuma dessas coisas agora? E então houve um momento de silêncio. Ela diz que ao quererem chegar ao reino celestial, esses alunos tinham mais consciência da luta tradicional pelas utopias do que do nosso próprio Deus e do nosso próprio mundo. O reino celestial era um lugar para fugir do sofrimento, não um lugar para compreendê-lo e lidar com ele de maneiras consistentes com a alegria, o amor e o arbítrio. Sabemos que Deus chora por ser rejeitado, por causa das coisas que seus filhos fazem uns aos outros. Sabemos que Cristo só pode ser nosso Salvador por causa do sofrimento que ele experimentou. Ela faz um ótimo trabalho. Vale muito a pena ler. Tudo está dentro dos limites doutrinários, pois ela nos ajuda a ver que parte da vida é sofrer, que é para ganhar experiência. Na verdade, ela não coloca isso nessas palavras. Essas são minhas palavras, mas é o que ela está ensinando. Parte do que significa tornar-se como Deus é a capacidade de aceitar o sofrimento ou qualquer coisa negativa e transformá-la em algo bom. Isso faz parte do que significa ser Deus. Nossos pais celestiais são capazes de experimentar tanto a alegria quanto o sofrimento, não um ou outro. Podemos colocar o link dessa palestra nas notas do nosso programa. Basta acessar followhim.co. Está no aplicativo da Biblioteca do Evangelho. Se você quiser acessar o site, podemos mostrar onde ele está. Existe uma teologia do sofrimento. Isso é muito assustador para mim, pessoalmente. Acho tão assustador que a coisa que mais quero é me tornar como meus pais celestiais. Existe um caminho para chegar lá e é o sofrimento. Mas não é apenas o sofrimento, é como respondemos a ele. Adoro as palavras dela como respondemos com alegria, amor e arbítrio. Como podemos expressar isso nessas coisas? Você sabe que na sessão 101, temos o Senhor dizendo que você está sendo castigado como Abraão foi. Abraão não foi castigado da noite para o dia. Foram várias coisas diferentes que ele teve que fazer. Não foi apenas o sacrifício de Isaac. Esse é um processo de aprender a lidar com o sofrimento, ganhar experiência, ser santificado, ser purificado, porque nesta sessão também, na 101, especialmente nesta sessão, o Senhor usa a palavra justificado repetidamente quando fala sobre se seus inimigos vierem sobre você. Você será justificado se fizer isso, mas se você os perdoar, haverá bênçãos maiores. A vida não se resume a ser justificado, a ser salvo. A vida é sobre se tornar santificado. Aprender a se tornar como nossos pais celestiais, o que significa que você tem que lidar com o sofrimento, o mau uso do arbítrio, todo esse tipo de coisa, né? Você precisa aprender a lidar com isso de maneira diferente. E isso não significa se colocar em perigo ou criar provações ou dificuldades para si mesmo. Significa aprender a responder a elas de maneira semelhante a Deus, o que não acontece da noite para o dia, eu acho. Não está acontecendo comigo da noite para o dia. Eu sei disso. Enquanto eu estava olhando a sessão 98 para me preparar para hoje. Se alguém estivesse em profundo sofrimento, você poderia ler as sessões 98 e 101, pegar um lápis verde e marcar todas as coisas que você poderia fazer no sofrimento. O Senhor é muito empoderador. Não é ficar sentado e apenas sofrer. Há muito que você pode fazer. Abandone o mal, apegue-se ao bem. Isso está no versículo 11, versículo 12. Você vai aprender
linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele diz no versículo 15: permaneça na minha aliança. Busque diligentemente converter o coração dos filhos aos seus pais. Há muito do que é hábito 1, seja proativo. Abandone seus pecados, certo? Não são apenas as coisas que eu quero fazer no meu sofrimento. Ao passar por essas 4 sessões, encontrei 36 e algumas delas são repetições de coisas diferentes que o Senhor diz que podemos fazer para agir quando estamos sofrendo. Você quer ler isso? Não temam. Deixem seus corações serem consolados. Alegrem-se sempre. Em tudo deem graças. Esperem pacientemente o que tem feito muito, orem o que tem feito muito, observem todas as coisas que eu lhes ordeno, o que tem feito muito, abandonem todo o mal, apeguem-se a todo o bem. Vivam de acordo com cada palavra que sai da boca de Deus. Entreguem suas vidas pela minha causa por amor ao meu nome. Não temam seus inimigos. Permaneçam na minha aliança. É diferente de guardar. Permanecer é essa ideia de uma morada permanente, certo? Permaneçam na minha aliança até a morte. Renunciem à guerra e proclamem a paz. Busquem diligentemente converter o coração das pessoas. Não se perturbe o seu coração. Suportem com paciência e não injurem nem busquem vingança. Recebam o Senhor. Continuem proclamando meu evangelho. Sigam-me e ouçam o conselho que lhes darei. Declarem tudo o que declararem em meu nome com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas. Continuem sua jornada e deixem seus corações se alegrarem. Guardem meus mandamentos. Reúnam-se. Sejam encontrados na torre de vigia. Permaneçam e sejam puros de coração. Devem se reunir e permanecer em lugares santos. Perseverem na fé quando forem chamados a dar a vida por minha causa. Não temam novamente, mesmo que seja até a morte. Cuidem da alma. Busquem sempre a face do Senhor. Aquele que se humilha será exaltado, disposto a ser guiado no caminho certo e adequado para sua salvação. Não deixem que sua reunião seja apressada ou precipitada, mas que todas as coisas estejam preparadas diante de vocês. Estejam dispostos a ouvir a minha voz. Insistam por reparação e redenção pelas mãos daqueles que são colocados como governantes. Orai, portanto, para que os ouvidos de vossos inimigos sejam abertos aos vossos clamores. É minha vontade que meu povo reivindique e mantenha a reivindicação daquilo que eu lhes designei. Em outras palavras, segurem o que já têm e, finalmente, produzam frutos dignos do meu reino. Há muito que podemos fazer, mas é claro que ainda é difícil. Nenhuma dessas coisas é fácil. Eu adoraria ver essa lista. Provavelmente não há momento mais difícil para fazer todas essas coisas do que o que eles estão passando. Quando penso em perseguição, alguém escreveu um artigo sobre nós no jornal, ou algo assim, mas violência contra pessoas, violência contra sua família, isso é demais. Você está encurralado contra a parede da fé. O que acho bonito no que você leu é que o Senhor pode nos dizer para fazer essas coisas, porque foi isso que ele fez. Tudo o que você listou ali, você pode ir ao Novo Testamento e ler sobre ele, fazendo essas mesmas coisas. Como aquele artigo que você mencionou, ele desceu abaixo de todos eles, como dirá José. Na verdade, é isso que o torna quem ele é. Na existência pré-mortal, ele compreendeu e se ofereceu para ser nosso Salvador, mas não sabia por experiência própria o que isso significava, como o Elder Maxwell costumava ensinar. Até que ele entra no jardim do Getsêmani, e seus pecados e meus pecados, suas lutas e minhas lutas, esmagam sua alma inocente. Os escritores do Evangelho dizem que ele não está ajoelhado, ele está deitado com o rosto no chão, é esmagador, literalmente esmagando o sangue dele. É tão ruim que ele está pedindo um caminho diferente para realizar a mesma coisa. Tão ruim que em seu único relato autobiográfico sobre isso na seção 19 que estudamos no início deste ano, ele diz: "Quero encolher-me", que é uma expressão da década de 1830 para desistir e ir embora. Ele sai, vê que seus apóstolos estão dormindo. Essa é a parte que me ensina tudo o que preciso saber sobre Jesus. É quando ele entra pela segunda vez, agora ele sabe o que significa entrar nisso. Não é mais um choque no sentido de que ele não tinha experimentado isso. Agora ele experimentou e volta pela segunda vez, e volta pela terceira vez. Então ele vai para a cruz. O próprio Deus, seu espírito pela primeira vez em sua existência, se afasta de Jesus e ele é abandonado. Ele ainda assim segue em frente. Ele ainda segue em frente, apesar de tudo gritar para ele não fazer isso. Em sua ressurreição, agora com toda essa experiência, ele pode ser nosso Salvador. Ele agora pode nos socorrer porque tem a experiência, não apenas a ideia abstrata, mas ela tem que ser vivida. É a mesma coisa para você e para mim. Quero dizer, este podcast se chama Follow Him. Tudo sobre o Evangelho é seguir o exemplo de Jesus Cristo para, de certa forma, chegar ao mesmo lugar, à mesma natureza que ele tem na pré-existência, e isso é algo que a irmã Bennion fala em sua teologia do sofrimento. Nós concordamos com isso. Mais uma vez, por experiência própria, não sabíamos disso.
Vir para a Terra e passar pela experiência da realidade da mortalidade que inclui, não se limita a, mas inclui o sofrimento, é o que nos permite fazer o mesmo que o Salvador fez, e é por isso que pensei nisso, Henk, porque você disse todas essas coisas que acabamos de listar. Essas são todas as coisas que Jesus faz. Aprendemos a fazer a mesma coisa em um relacionamento de convênio, o que significa que não precisamos fazer tudo certo como ele fez. Podemos aprender e, com o tempo, linha sobre linha, preceito sobre preceito, ter essa experiência para que, do outro lado da ressurreição, também tenhamos o caráter de Jesus e o caráter de nossos pais, mas isso exige que passemos por isso. Costumo rir de mim mesmo e dos outros quando pensamos que estou vivendo o evangelho ou nosso famoso vídeo da igreja. Tenho sido o cara bom, estou fazendo tudo certo, no entanto essas coisas ruins estão acontecendo comigo, como se não adorássemos o centro de nossa adoração, que é um homem a quem tudo de ruim aconteceu por fazer tudo certo, como se o próprio Jesus não tivesse dito: se você quer me seguir, pegue sua cruz diariamente e siga-me. Agora quero ler uma parte de um discurso ao qual me refiro com frequência, chamado Confie no Senhor, de Richard Scott, 1995. Há um parágrafo que gostaria que vocês dois ouvissem. Ele diz: exercer fé é confiar que o Senhor sabe o que está fazendo com você e que Ele pode realizar isso para o seu bem eterno, mesmo que você não consiga entender como Ele pode fazer isso. Somos como crianças em nossa compreensão das questões eternas e seu impacto sobre nós aqui na mortalidade. No entanto, às vezes agimos como se soubéssemos tudo. Quando vocês passam por provações para os propósitos dele, ao confiarem nele e exercerem fé nele, ele os ajudará. Esse apoio geralmente virá passo a passo, uma parte de cada vez. O Senhor diz isso, certo? Bem, na seção 98, eu darei aos fiéis linha sobre linha, preceito sobre preceito. De volta ao Elder Scott. Ele diz: esta é a parte que eu realmente não gosto. Enquanto você estiver passando por cada fase, a dor e a dificuldade que vem do crescimento continuarão. Se todas as questões fossem resolvidas imediatamente na sua primeira petição, você não poderia crescer. Seu Pai Celestial e seu amado Filho amam você perfeitamente. Eles não exigiriam que você passasse por um momento a mais de dificuldade do que o absolutamente necessário para seu benefício pessoal ou para o benefício daqueles que você ama. Este é um assunto sério. No versículo 12 diz que, pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito. E com isso vos testarei e provarei. Você tem que fazer isso para prová-lo. Eu vejo a palavra provar aqui como um teste, e provar-me agora em Malaquias como testes e provações, e talvez parte disso, como temos falado sobre aquela coisa abraâmica, qual foi a declaração de Hugh B. Brown sobre Abraão. Abraão precisava aprender algo sobre Abraão. Talvez isso nos ensine algo sobre nós mesmos à medida que passamos por isso e expande nossa alma. Uma das coisas que notei é o que chamo de terapia do mesmo barco. O que isso significa para outra pessoa quando você entra no mesmo espaço e pode dizer: isso aconteceu comigo, mas é maravilhoso poder conversar com alguém assim. Derek, o que você compartilhou hoje? Aposto que há muitas pessoas por aí pensando: uau, outra pessoa sabe como me sinto. De uma forma modesta, podemos participar de sua obra de ajudar outras pessoas a se aproximarem dele e se deixarem ser consoladas por ele. Derek, a seção 98, especialmente com a história que você nos contou, realmente tem alguma profundidade. Quando você entende o quanto essas pessoas estão sofrendo, isso não é: chegamos ao Missouri e ficou muito quente. Essa é a menor das preocupações delas. Ele diz: estou preparando um lugar para vocês. Esse é o versículo 18. Estou purificando vocês. Estou castigando vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Talvez seja o medo de não conseguir superar esse sofrimento. Vocês serão recompensados, diz ele no versículo 30, pela sua justiça. Mais uma vez, penso nos nossos ouvintes que estão sofrendo com todos os tipos de lutas diferentes. Todos os tipos de provações diferentes, coisas que talvez tenham escolhido, coisas que são apenas parte de estar no planeta Terra, e então algumas coisas são escolhidas pela agência de outras pessoas, e então algumas talvez sejam o Senhor ou o Senhor escolhendo nos testar e nos fazer crescer. O que você tira da seção 98 é um Deus muito amoroso que não apenas lhe deu uma palestra motivacional, mas também disse: eu caminharei nessa jornada com você. O fim vale a pena, eu prometo.
É Isaías que diz: meus caminhos não são os seus caminhos. Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você terá que confiar em mim. Estou olhando para o versículo 30 e pensando que, para algumas pessoas, elas pensam: eu estou bem, mas estou observando meus filhos. Estou observando minha família se desviar. E olho para o versículo 30 novamente. Hank, obrigado por apontar isso. E então, se você poupar ele, você será recompensado por sua retidão e também seus filhos e os filhos de seus filhos. Adoro me agarrar a versículos como esse para dizer: talvez você não entenda isso, mas vou cuidar dos seus filhos também. Já dissemos isso antes, Hank. Este é o meu trabalho e a minha glória. Não é o seu trabalho, é o meu trabalho, a minha glória. Eu cuido disso. Eu cuido de você. Eu cuido dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Uau, quero me agarrar a isso. Então, Derek, vimos o 99 porque veio na ordem errada e o 98. Para onde vamos agora? O que vem a seguir é Oliver Cowdery aparecer e dar um relato completo do que aconteceu. Ele e Joseph escrevem cartas separadas nos dias seguintes. Apenas uma citação de um PS que Joseph coloca na carta de Oliver de volta aos santos. Irmãos, se eu estivesse com vocês, participaria ativamente de seus sofrimentos e, embora a natureza recue, meu espírito não me permitiria abandoná-los até a morte. Deus me ajude. Ó, tenham bom ânimo, pois nossa redenção se aproxima. Ó Deus, salve meus irmãos em Sião. Ó irmãos, entreguem tudo a Deus, abandonem tudo por amor a Cristo. Isso é tão poderoso e tão bonito. Ele e Oliver dão ótimos conselhos aos santos. Mais uma vez, nenhum deles sabia o que viria a seguir, que era a expulsão do condado de Jackson. Na verdade, na carta, ele também fala aos santos dizendo-lhes: ei, nós também temos nossos próprios problemas aqui. A propósito, esse Dr. Hurlbut está tentando destruir a igreja. Ele está tentando destruir minha família. Na verdade, uma fonte diz que ele teria afirmado que lavaria as mãos com o sangue de José. Vocês se lembram do nosso amigo John Murdoch pregando em direito de tribunal onde ele nasceu? Ele encontra uma reportagem no jornal de 6 de setembro dizendo que os irmãos foram expulsos de Sião ou se renderam, o que ainda não aconteceu, mas isso significa que seus filhos que estão lá, incluindo sua filhinha que está com os Gilberts, ele disse: eu chorei muito diante do Senhor. Orson Hyde e John Gold foram enviados de volta a Independence e chegaram lá em setembro com instruções para entrar em contato com o governador. Eles fizeram isso. Entraram em contato com o governador pedindo que ele viesse nos ajudar. Outubro passou e foi aí que recebemos a sessão 100. Algumas pessoas que haviam se filiado recentemente à igreja queriam que Joseph e Sidney fossem pregar para seus familiares no norte de Nova York e no sul do Canadá, em ambos os lados das cataratas do Niágara. É aí que chegamos à sessão 100, porque Joseph e Sidney decidiram partir nessa missão. Eles partiram em 5 de outubro. Em 12 de outubro, Joseph escreveu em seu diário: sinto muito bem que o Senhor está conosco, mas tenho muita ansiedade em relação à minha família. Lembre-se de toda a situação com as ameaças do Dr. Hurlbut de ferir sua família, que ele também deve estar preocupado com o que está acontecendo em Sião, certo? Isso deve estar em primeiro plano em sua mente enquanto ora. Os dois receberam essa revelação, que novamente começa com meus amigos Sidney e Joseph, e então suas famílias estão bem. Quão reconfortante isso deve ser para eles, né? Eu penso nos missionários. Sei que os missionários hoje em dia têm muita sorte, pois podem entrar em contato com suas famílias todas as semanas e vê-las pessoalmente, mas nem sempre foi assim. Saber que sua família está bem deve ter sido uma bênção grande, grandiosa e poderosa do Senhor. Sim, vivemos em um mundo em que podemos obter informações rapidamente. Onde está essa pessoa? Como ela está? Mas quando você vive em 1830 e a pessoa pela qual você ora e pensa está a 800 milhas de distância, você não tem a quem recorrer. A não ser ao Senhor. Sim, ao Senhor. Gosto do resto do versículo 1. Eles estão em minhas mãos e farei com eles o que me parecer bom, pois em mim está todo o poder. Isso remete à confiança em mim que você mencionou anteriormente. Confie em mim. É interessante que no Novo Testamento o Senhor tenha falado sobre isso, Jesus tenha falado sobre ser fiel e nós pensamos: espere um pouco, você não precisa ter fé em Jesus, fé nele mesmo? Não, ele é fiel às promessas que fez e, na verdade, essa fé no Novo Testamento é mais nesse sentido. Mesmo quando estamos falando sobre nós, bem, seremos fiéis a Deus mesmo quando as coisas não estiverem indo da maneira que pensamos. Continuaremos e mente leais a Ele, e é isso que Ele está dizendo aqui. Eles estão em minhas mãos. Sejam fiéis ao meu caráter. Eu tenho todo o poder. Eu sei o que está acontecendo. Eles estão em minhas mãos. Bem, esse tipo de confiança vem da construção de um relacionamento. Joseph e Sidney dedicaram tempo em suas vidas para construir esse tipo de relacionamento em que, quando o Senhor fala, eles podem se sentir seguros de que o que Ele está dizendo é real, que o que está acontecendo está de acordo com a vontade dele. Quando diz: farei com eles o que me parecer bom, você acha que o Senhor quer alguma opinião nossa? Porque você poderia ser um Deus de justiça para isso, e um Deus de misericórdia. Para nós, por favor. E eu digo essas coisas, um pequeno conselho. É só o que eu estava pensando. É reconfortante saber: olha, eu cuido disso. Vou lidar com isso.
mas eu meio que sei como quero que ele lide com isso. Certo? Não apenas por causa deste versículo, mas por causa de outros versículos, por causa dos ensinamentos dos profetas, por causa da minha própria experiência pessoal, eu realmente acredito que quando tudo isso acabar, quando o reino for entregue no final do milênio, veremos e saberemos, sem sombra de dúvida, que ele agiu de todas as maneiras, seja diretamente, seja por delegação, seja da forma que tudo se desenrolou, que ele agiu por todas as pessoas que já estiveram neste planeta para o bem delas e lhes deu todas as oportunidades possíveis para progredir, para escolher o que querem ser. Esse é o Deus que eu acho que entendo, que sinto e no qual acredito. Também gosto do versículo 4, onde ele diz: Eu, o Senhor, sofri, o que significa permitir. Eu, o Senhor, permiti que você viesse a este lugar, pois assim era conveniente para mim para a salvação das almas. Esse é outro versículo que, embora ele esteja falando sobre a missão específica deles aqui, também podemos aplicar ao nosso sofrimento. Muitas vezes falamos que fomos levados a este lugar ruim. Estou em um lugar ruim. Eu, o Senhor, sofri ou permiti que vocês viessem a este lugar, pois assim era conveniente para mim para a salvação das almas. Você mencionou anteriormente John como alguém que está na mesma situação que nós, pode ser um salvador com um S minúsculo, ajudando-nos a chegar ao Salvador, porque já esteve nesse lugar antes. Eu já estive lá. Eu já passei por isso. Essa é outra maneira positiva de encararmos as provações quando estamos tentando entender o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Almas estão sendo salvas se estivermos fazendo isso da maneira certa. John, quantas vezes eu já disse? Ouça a pena do céu aqui, seção 100, versículo 12, basicamente até o final. Portanto, continuai a vossa viagem, e que se alegre o vosso coração, pois eis que eu estarei convosco até o fim. Sião será redimida, embora ela seja castigada por um breve período, até o versículo 15. Deixe seu coração ser consolado. Lá está novamente. Portanto, que se console vosso coração, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam retamente e para a santificação da igreja. Estou santificando vocês, pois levantarei para mim um povo puro que me servirá em retidão. E todos os que invocarem o nome do Senhor e guardarem os seus mandamentos serão salvos. É uma revelação muito tranquilizadora quando você provavelmente está cheio de turbulência. O que eu faço? Como lido com isso? Como faço para superar isso? Acho que o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa sessão, 101. É difícil. Falando em 101 precisa vir em resposta a algumas coisas que estão para acontecer. Ao mesmo tempo em que Joseph e Sidney estão nessa missão, o governador Dunklin recebe a visita de Edward Partridge e Orson Hyde. Sua resposta oficial ao que aconteceu é que nenhum cidadão ou grupo de cidadãos tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos, seja por motivos reais ou imaginários. Tal conduta ataca a própria existência da sociedade e subverte os fundamentos sobre os quais ela se baseia. No entanto, ninguém será acusado de nada. Ele faz com que seu procurador-geral decida que os santos devem entrar com uma ação civil por danos e perdas. Mais uma vez, é uma medida meio ineficaz. Ele deveria estar ajudando a fazer cumprir a lei. Em vez disso, ele está dizendo que vocês podem entrar com uma ação judicial para obter reparação. Nós dizemos, tudo bem, faremos isso. Contratamos alguns advogados, incluindo Alexander Donovan, que se tornará uma parte importante de nossa história nos próximos episódios. Em 20 de outubro, anunciamos publicamente que ficaríamos e entraríamos com essas ações judiciais. No Halloween, sempre acontece no Halloween. No Missouri, as coisas pioram quando eles percebem que na visão deles não estamos cumprindo nosso acordo de partir. Isso é do nosso amigo Philo Dibble. Lembrem-se de quem veio até lá e se consagrou. Ele diz na noite de Halloween, citação: uma multidão de cerca de 150 pessoas nos atacou na calada da noite, derrubou várias de nossas casas e chicoteou e agrediu vários de nossos irmãos. Fui acordado do meu sono pelo barulho causado pela queda das casas e mal tive tempo de fugir para a floresta com minha esposa e 2 filhos, seus filhos pequenos. Quando eles chegaram à minha casa e começaram a arrombar a porta e arrancar o telhado, eu estava a alguma distância de onde ocorriam os açoites, mas ouvi os golpes de pesados aguilhões e chicotes nas costas dos irmãos. Ouvimos tiros claramente. Hoje é 2 de novembro, no assentamento Whitmer, 17 de nós nos oferecemos para ir até lá e ver o que estava acontecendo. Quando chegamos ao assentamento Whitmer, a multidão veio contra nós e fez alguns prisioneiros. O irmão David Whitmer nos trouxe a notícia e disse: todos vão e cada um leva um homem. Todos nós respondemos e enfrentamos a multidão em batalha, na qual fui ferido com uma bala de uma onça e 2 chumbos, todos entrando em meu corpo logo à direita do umbigo. A multidão foi finalmente derrotada e os irmãos os perseguiram por mais de 1 quilômetro. Vários irmãos também foram baleados e um deles, chamado Andrew Barber, ficou gravemente ferido.
Depois que a batalha terminou, alguns irmãos foram ministrar a ele, mas ele se opôs à oração para que pudesse viver e perguntou se eles não podiam ver os anjos presentes na sala, que a sala estava cheia deles, e que sua maior ansiedade era que seus amigos vissem o que ele via e ele falecia. Por volta das 3 da manhã, 2 homens do outro lado são mortos. 2 membros da multidão são mortos, incluindo um jovem advogado que veio especificamente à Independence para se juntar à multidão e jurou que mergulharia em sangue até o queixo. Após a batalha, peguei minha arma e meu chifre de pólvora e parti para casa. Quando cheguei na metade do caminho, fiquei fraco e com sede. Queria parar na casa do irmão Whitmer para descansar. A casa, no entanto, estava cheia de mulheres e crianças, e elas estavam tão assustadas que se opuseram à minha entrada, pois a multidão havia ameaçado que quem fosse encontrado com um homem ferido, eles matariam os homens, mulheres e crianças. Continuei e cheguei em casa, ou melhor, no campo onde ficava minha casa, que a multidão havia derrubado. Lá encontrei minha esposa e meus 2 filhos e várias outras mulheres que se reuniram. Agora é a manhã do dia 3. Ele passou a noite toda com isso. Na manhã seguinte, fui levado para mais longe da estrada para que pudesse ficar escondido da multidão. Sangrei internamente até que meu corpo ficou cheio de sangue e permaneci nessa condição até às 5 horas. Fui então examinado por um cirurgião que participou da Guerra de Falcão Negro e viu muitos homens feridos, mas disse que nunca tinha visto ninguém com ferimentos como os meus sobreviver. Ele me declarou morto. David Whitmer, no entanto, me enviou uma mensagem dizendo que eu viveria e não morreria, mas eu não via nenhuma chance de me recuperar. Depois que o cirurgião me deixou, o irmão Newell Knight veio até mim e sentou-se ao lado da minha cama. Ele colocou a mão direita sobre minha cabeça, mas não disse nada. Senti o espírito repousando sobre mim no topo da minha cabeça antes mesmo de sua mão me tocar e soube imediatamente que seria curado. Parecia formar um anel sob a pele e descia pelo meu corpo. Quando o anel chegou ao ferimento, outro anel se formou ao redor do primeiro buraco de bala, assim como ao segundo e ao terceiro. Em seguida, um anel se formou em cada ombro e em cada quadril e desceu até a ponta dos meus dedos, das mãos e dos pés e então me deixou. Eu levantei-me imediatamente e expeli 3 litros de sangue com alguns pedaços do meu tecido que tinham sido empurrados para dentro do meu corpo pelas balas. A partir daquele momento, nenhuma gota de sangue saiu de mim e nunca mais senti a menor dor ou inconveniente devido aos meus ferimentos, exceto que fiquei fraco devido à perda de sangue. História incrível. Na verdade, no dia seguinte, ele cavalga 13 quilômetros e caminha os últimos 5 quilômetros até Independence. Na manhã seguinte, 5 de novembro, chega a todos os assentamentos a notícia de que os líderes foram presos e Lyman White lidera cerca de 150 a 200 homens desses assentamentos até Independence, incluindo Philo Dibble, para libertá-los. Eles se deparam com a milícia que havia sido chamada e Lyman descobre que os líderes já haviam concordado em partir. Então, a milícia lhes faz uma oferta: confiscar suas armas e, em troca, todos poderão partir pacificamente e receberão suas armas do outro lado. Em vez disso, assim que a milícia fica com as armas, eles se transformam em uma multidão, e nos dias seguintes começam a expulsar pessoas de todos os lugares. Parley P. Pratt descreve assim: grupos de rufiões percorriam o condado em todas as direções, invadindo casas sem medo, assustando mulheres e crianças e ameaçando matá-las se não fugissem. Imediatamente, mulheres e crianças fugiram em todas as direções. Um grupo de cerca de 150 pessoas fugiu para a pradaria, onde vagaram por vários dias sem comida e abrigo. Outros grupos fugiram para o rio Missouri. Durante a dispersão das mulheres e crianças, grupos caçavam os homens, atirando em alguns, amarrando outros e chicoteando-os e perseguindo-os por vários quilômetros. Lyman White escreveu assim: eu vi 190 mulheres e crianças sendo conduzidas por 30 milhas através da pradaria com apenas 3 homens decrépitos em sua companhia no mês de novembro. O solo estava coberto por uma fina camada de granizo e eu podia seguir facilmente seus rastros pelo sangue que escorria de seus pés lacerados nos restos da pradaria queimada. Parley P. Pratt, novamente à margem, ou seja, o rio Missouri, começou a ficar lotada em ambos os lados da balsa com homens, mulheres e crianças, mercadorias, carroças, caixas e provisões. Enquanto a balsa estava constantemente em uso, centenas de pessoas eram vistas em todas as direções. Algumas em tendas, outras ao ar livre sem fogo, com a chuva caindo torrencialmente. Maridos procuravam suas esposas, esposas procuravam seus maridos, pais procuravam seus filhos e filhos procuravam seus pais. A cena era indescritível e tenho certeza de que teria derretido o coração de qualquer pessoa na Terra, exceto nossos opressores cegos e uma comunidade cega e ignorante. Horrível. W. Phelps escreve uma carta a Joseph e diz: apenas estas poucas palavras, direi eu. O Salvador disse: bem-aventurados sois, quando fordes odiados por todos os homens por minha causa. Eu acho que chegamos a esse ponto. Fomos expulsos das nossas casas. Não sei onde encontraremos outra e talvez o mereçamos, mas e os puros de coração que são expulsos de casa em casa e de lugar em lugar, sem nada para comer e nada para vestir? Há cerca de 10 anos, minha esposa, que é sobrevivente de vários tipos de câncer, estava passando por um dos piores. Então ela fez quimioterapia, radiação, tudo isso. Eles retiraram metade do estômago dela, mas a cirurgia não deu certo. Ela acabou na UTI
entrando e saindo do estado de consciência, quase a perdemos. Depois que ela saiu, teve que continuar voltando ao hospital. Ela ficou no hospital por 1 semana, depois saiu por 2 semanas, depois ficou por 3 semanas e saiu. Foi assim repetidamente até que finalmente descobriram o problema e fizeram outra cirurgia e tudo acabou. Levou 1 ano, mais de 1 ano no total. Durante esse tempo, eu estava lecionando em tempo integral no seminário. Eu tinha 3 filhos adolescentes dos quais eu era praticamente a única responsável. Eu estava fazendo meus exames doutrinários. Fui burro o suficiente para treinar 2 vezes de futebol competitivos e estava vivendo à base de adrenalina e Coca-Cola Diet. Ok, foi aí que começou o meu vício em Coca-Cola Diet. Quando tudo acabou e minha esposa pôde assumir grande parte dessa responsabilidade, tive um colapso mental, quase precisando ser hospitalizado, minha saúde mental devido ao meu trauma e tudo mais. Ela piorou muito, foi muito, muito ruim. A melhor maneira de explicar isso para alguém que nunca passou por isso é que eu costumava caminhar pelo caminho da árvore da vida e entrava em uma névoa de escuridão, mas sabia que a árvore ainda estava lá e então a luz aparecia. Depois dessa experiência, mesmo com aconselhamento e medicação durante grande parte dos anos seguintes, era como caminhar na névoa da escuridão e de vez em quando sair para a luz. Foi muito difícil. Um dos meus filhos, em particular, estava tendo dificuldades por estar envolvido com a igreja. Alguns anos depois disso, eu estava lutando para sentir o Espírito e minha solução foi: vamos fazer uma viagem pela história da igreja, porque se formos a todos esses locais, eles vão querer seguir Jesus. Parte disso era o Bosque Sagrado, e chegamos lá pouco antes do fechamento. Era julho, sabíamos que estaria lotado, mas chegamos lá. Literalmente, as missionárias estavam fechando os portões por causa dos problemas que tivemos, e foram gentis o suficiente para nos deixar não fazer o passeio, mas ir direto para o Bosque Sagrado e elas esperariam por nós. Eu tinha um plano, todos nós iríamos procurar nossos diferentes lugares. Ajoelharíamos e oraríamos. Receberíamos um testemunho incrível, inclusive eu, porque não sentia nada há muito tempo. Depois entraríamos no carro e compartilharíamos e meu filho voltaria à igreja e os outros seriam fiéis e seria perfeito. Entrei e encontrei meu lugar. O sol já havia se posto. Estava escurecendo. Ajoelhei-me e rezei e não senti nada. O que já vem acontecendo há muito tempo, mas pensei comigo mesmo. Como eu fui burro. Estou no lugar errado, preciso encontrar um lugar melhor. Fui para outro lugar. Ajoelhei-me e orei. Estou orando. Nada está acontecendo. De repente ouvi um galho quebrar atrás de mim. Não sei se vocês leram os relatos da primeira visão, mas eu pulei. Literalmente pulei de joelhos e me virei, e era minha esposa. Não era o diabo, era Meredith. Ajoelhamo-nos juntos. Expliquei a ela o que estava acontecendo. Ajoelhamo-nos juntos e começamos a orar. Enquanto oramos, ouvimos nossos 3 filhos adolescentes gritando no Bosque Sagrado. Apressem-se, estamos com fome. É possível ouvi-los brigando. Penso, este não é o plano, este não era o plano. Estamos tentando sair. Agora está totalmente escuro. Estamos tentando sair. Aqueles de vocês que estão ouvindo e já estiveram no Bosque Sagrado, há cerca de 8 caminhos diferentes e eles têm conexões e pensamos que estamos saindo, mas não estamos saindo. Estamos frustrados, nossos meninos estão gritando, está começando a chover, mas os vagalumes começam a aparecer. Depois de algumas escolhas erradas, minha esposa diz: vamos escolher o lado que tem mais vagalumes. Fizemos isso e descemos, então chegamos à próxima bifurcação da trilha, e era muito óbvio que todos estavam em um lado da trilha. Tive que tirar uma foto para lembrar, mas tiramos a foto e era realmente uma direção diferente do barulho do nosso filho gritando conosco. Parecia que não era o caminho certo a seguir, mas então a trilha fez uma curva e saiu. Entramos no carro e havia 3 adolescentes na parte de trás dando socos uns nos outros. Eles estavam com fome. Eu estava com fome. Estava deprimido. Nada tinha dado certo. Achei que minha esposa era o diabo. Tudo estava errado. Chegamos a Rochester, compramos comida, todos vão dormir, e eu estou deitado na minha cama, olhando para o céu e tendo uma conversa séria na minha cabeça, pensando: sério? Todo o dinheiro que gastei, o grande plano que eu tinha, acabou ficando pior e tudo está pior do que era antes de começarmos e eu fico conversando com o céu por horas. Pela primeira vez tive uma sensação como se fosse do céu, não eram palavras, mas era algo assim. Eu te dei o que você precisava, não o que você queria. Então eu realmente fiquei furioso na minha mente. Você está falando sério? Foi para isso que eu precisei gastar todo esse dinheiro e vir até aqui para que meu plano perfeito acabasse sendo pior? Isso é terrível. Do que você está falando? Obrigado pela ajuda. No dia seguinte acordamos, vamos para as cataratas do Niágara e dirigimos até Kirtland. Na minha cabeça penso, isso não pode ter sido o espírito. Não há como ter sido o espírito que senti novamente. Naquela noite em Kirtland, você sabe que fazemos todas as coisas em Kirtland. Vamos passar a noite lá. Depois, vamos à fazenda de John Johnson e, em seguida, voltaremos para casa. Então, naquela noite, estou novamente na cama conversando com o céu e penso: o que você quer dizer com "eu lhe dei o que você precisava"? Tive essa sensação repetidas vezes. Não ouvi palavras, mas a sensação era essa, e era real e poderosa, algo que eu não sentia há muito tempo. Dizia:
Eu te dei o que você precisava, que era isso. Será difícil e sombrio para você por um tempo, mas prometo que sempre enviarei vagalumes para mostrar o caminho e te dar esperança até que a luz volte. Tudo simplesmente se dissipou. Percebi que ele realmente me deu o que eu precisava. Eu já tinha um testemunho da primeira visão. Meu filho não iria receber um testemunho da primeira visão porque eu gastei dinheiro e o forcei a se ajoelhar no bosque sagrado, mas eu recebi o que precisava. Todas as noites eu conseguia identificar os diferentes vagalumes que Deus havia enviado à minha vida naquele dia, desde o sorriso do meu cachorro até uma melancia saborosa e um oi do vizinho. Havia todos esses vagalumes que eu podia ver, que me mantinham à tona e me diziam para onde ir. As provações são difíceis. Deus não as responde nem nos ajuda com elas de maneiras que são iguais para todos. Às vezes ele faz isso de maneiras que nunca esperaríamos, mas sei que ele faz. Mais uma vez eu imploro àqueles que lutam com a saúde mental que procurem ajuda. Há vagalumes disponíveis em ambos os lados do véu para ajudá-los a superar algo que é extremamente difícil. Sou grato ao Salvador por isso. Sou grato por ele me dar o que eu precisava e não o que eu queria. Obrigado por isso, Derek. Se você for à seção 101, versículo 38, e buscai sempre a face do Senhor, para que em paciência possuais vossa alma. Parece o que você estava fazendo buscando o Senhor, e ele estava dizendo, sim, você vai conseguir com um pouco de paciência. Paciência, com certeza. Eles foram expulsos, é claro, mas Joseph não soube imediatamente. Cartas e mensageiros são enviados. Quando José descobre, ele descobre no dia 25 de novembro, ele não sabe o que pensar. Como isso pode acontecer? O que está acontecendo? Ele escreve uma carta no dia 10 de volta aos santos dizendo, não entendo o que está acontecendo com vocês. O Senhor está escondendo de mim porque isso está acontecendo. Quando Sião será redimida? Como será essa redenção e por que Deus permitiu isso? Mas a única resposta que recebo, diz ele, é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguns dias depois, nos dias 16 e 17 de dezembro, William Ames chega com Martin Harris à casa de Joseph Smith, onde Oliver Cowdery e Joseph Smith estão sentados tomando café da manhã e há uma folha de papel sobre a mesa. Oliver diz, bom dia, irmãos. Acabamos de receber notícias do céu. Durante aquela noite e na manhã seguinte, eles ditavam uma revelação que respondia a algumas das perguntas que tinham. E essa é a seção 101. Uau! Gosto disso. Notícia de última hora. Notícia de última hora? Sim, certo, e observe como o Senhor começa. Eu vos digo a respeito de vossos irmãos que foram afligidos, perseguidos e expulsos da terra de sua herança. Eu, o Senhor, sofri, mais uma vez não causei, sofri ou permiti que essa aflição viesse sobre eles com a qual foram afligidos em consequência de suas transgressões. Em outras palavras, eles não cumpriram os convênios que fizeram para permanecer na terra. O Senhor permitiu que outros exercessem seu arbítrio. No entanto, embora no versículo 3, ainda assim eu os possuirei. Possuí-los-ei. Vocês são meu convênio. Vocês me pertencem e serão meus naquele dia em que eu vier para reunir minhas joias. Então ele formula isso como temos falado anteriormente, que eles precisam ser castigados e provados, assim como Abraão. Pois todos os que não suportarem o castigo, mas me negarem, não poderão ser santificados. Lá está novamente a palavra santificados. Nesses versículos iniciais, ouço o Senhor que é cheio de amor e também cheio de expectativas. Quero que você se torne algo. Vou me lembrar da misericórdia. Sou uma pessoa misericordiosa. Ele diz no versículo 13 que aqueles que foram dispersos serão reunidos. Aqueles que estão de luto serão consolados. Aqueles que deram suas vidas pelo meu nome serão coroados. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Não sei, talvez haja uma dualidade. Você precisa ter os dois lados dele. Isso, eu amo você, estou com você e vou fazer algo de você. Porque eu te amo? Sim. Sim, adoro o que acompanha isso no versículo 9. Apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Não os expulsarei totalmente, e no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. Isso apenas mais uma vez fala do caráter de quem é Cristo. Certo. Estamos aprendendo sobre quem ele é. Muitas vezes queremos que tudo faça sentido, porque muitas coisas no plano de salvação fazem sentido. Mas às vezes queremos que tudo faça sentido. Por causa disso surgem as expectativas não atendidas e perguntas como: por que isso? Por que agora? Por que não isso? Quando as coisas não fazem sentido, ficamos um pouco abalados, e eu sempre adorei esses versículos. Talvez eu tenha uma aplicação diferente para eles do que especificamente o que os santos estão passando neste período. O versículo 32 começa com: ouçam, um dia eu vou contar tudo a vocês, sim. Em verdade, vos digo que aquele dia é frequentemente milenar. Quando o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. Quando vemos a palavra todas, Hank, o que gostamos de dizer? Essa é uma palavra com uma porcentagem muito alta.
Essa é uma porcentagem alta de coisas. Vou revelar todas as coisas. Uma das coisas divertidas sobre isso é que meu pai era geólogo e convertido, e costumávamos conversar sobre a idade da Terra e a criação, e como tudo isso funciona e como podemos conciliar isso com aquilo. Aqui está o Senhor dizendo: veja a lista a seguir. Versículo 33, coisas que já passaram. O que podemos colocar sob esse título? História, astronomia, antropologia, biologia. Podemos colocar um monte de ideologias sob isso. Coisas que passaram e veja isso, coisas ocultas que nenhum homem conhecia. Imagine o Senhor revelando coisas. E alguns dos nossos melhores e mais brilhantes cientistas dizendo: oh, eu não sabia disso. Como eu poderia saber? Eu nunca vi isso. Coisas ocultas que nenhum homem conhecia. Coisas da terra pelas quais ela foi feita. Oh, obrigado, Pai. Aqui está o que podemos falar e o propósito e o fim disso. E ele simplesmente continua. Coisas preciosas, coisas que estão acima, falar sobre a caneta do céu, coisas que estão abaixo, coisas que estão na terra e sobre a terra e no céu. Então, se eu pular o contexto atual e ir para 36, por isso não temam nem mesmo a morte, pois neste mundo sua alegria não é completa. Talvez pudéssemos dizer seu conhecimento também, mas em mim sua alegria é completa. Esses versículos me dão o dia em que vou lhe contar tudo. Lembro-me de quando a mãe da minha esposa faleceu. Ela tinha apenas 65 anos e isso simplesmente não fazia sentido. Ela era a avó perfeita. Agora ela se foi. Estou ansioso por aquele dia, penso eu, em que minha esposa poderá perguntar ao Senhor: diga-me o que aconteceu e ele explicará. Sim, com o versículo 36, neste mundo sua alegria não é completa, mas em mim sua alegria é completa. Isso me fez pensar no discurso do presidente Nelson em 2016 sobre alegria e sofrimento. Ele disse que esta vida é cheia de desvios e becos sem saída, provações e desafios de todos os tipos. Cada um de nós provavelmente já passou por momentos em que a angústia, a aflição e o desespero quase nos consumiram. No entanto, estamos aqui para ter alegria. Sim, a resposta é um sonoro sim, mas como isso é possível e o que devemos fazer para reivindicar a alegria que o Pai Celestial tem reservada para você? E então ele fala sobre uma experiência que Elis Snow registrou após a ordem de extermínio, quando todos estavam do lado de fora. Estava muito frio. Há 80 pessoas presas nesse pequeno prédio, onde usaram parte da lenha para se aquecer. Estão assando batatas congeladas. Ela escreve isso. Ela também teve uma experiência horrível em Far West. Ela escreve que foi uma noite muito alegre. Somente os santos podem ser felizes em todas as circunstâncias. O presidente Nelson diz que é isso mesmo. Os santos podem ser felizes em todas as circunstâncias, né? Podemos sentir alegria, mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim, ou até mesmo um ano ruim. Meus irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o foco de nossa vida. Quando o foco de nossa vida está no plano de salvação de Deus, em Jesus Cristo e em seu Evangelho, podemos sentir alegria independentemente do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele, ele é a fonte de toda a alegria. E eu adoro isso. A alegria é poderosa e concentrar-se na alegria traz o poder de Deus para a nossa vida. Como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo supremo, que pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz. Pensem nisso. Para suportar a experiência mais dolorosa já vivida na terra, nosso Salvador concentrou-se na alegria. E qual era a alegria que lhe estava proposta? Certamente incluía a alegria de nos purificar, curar e fortalecer. A alegria de pagar pelos pecados de todos os que se arrependessem. A alegria de tornar possível que você e eu voltássemos para casa limpos e dignos, para viver com nossos pais e famílias celestiais. É o que conversamos com a irmã Bennion. O que faz de Deus Deus é a capacidade de experimentar alegria e sofrimento e de transformar o sofrimento em uma experiência que leva à salvação das almas. Eu simplesmente adoro isso. Sim, uma coisa que me dá esperança no sofrimento é que o Senhor está transformando você, e você vai gostar da pessoa em que se tornará. Se continuar escolhendo-o, ficará feliz com a pessoa em que se tornará. Ouça isto de Edward Partridge. Você não adoraria poder dizer isso e falar sério. Ele diz: eu arranquei meu afeto dos bens deste mundo. Estou disposto a gastar e ser gasto na causa do meu mestre. Esse é o tipo de pessoa que você se torna quando permite que o Senhor o castigue e purifique. Derek, este foi um dia fantástico e é uma doutrina difícil. É uma doutrina difícil, mas crucial para todos, cada um de nós, aprender como o Senhor vai nos moldar e purificar. Conclua aqui. O que acontece a seguir? Bem, agora que foram expulsos, eles estão buscando ajuda do governador. Estão escrevendo ao presidente. Na verdade, Sidney Gilbert é quem escreve a carta ao presidente Jackson pedindo ajuda, que é negada em Clay County, do outro lado do rio Missouri. É lá que a maioria dos santos se reúne.
Sidney Gilbert consegue comprar uma fazenda, construir uma casa e abrir uma loja. A casa fica em Rush Creek e nosso amigo, Philo Dibble, também está lá. Todas as 3 histórias agora se entrelaçam e todos estão lá, na fazenda de Sidney Gilbert. O que acontece? A cólera se espalha, 20 pessoas morrem, mais 5 morrem na casa de Sidney Gilbert. James Rollins, lembra-se do sobrinho que mora com eles? Ele escreveu que 5 pessoas morreram em nossa casa, a saber William Whedon, um irmão Judd, Jesse Smith, o primo de Joseph, Sidney Gilbert e Phoebe Murdoch. Sidney foi enrolado em uma colcha e enterrado com os outros. Ele morre no dia 29. John Murdoch, seu diário. O acampamento foi dissolvido por ordem do irmão Joseph. Fui até os irmãos de Colesville, onde a cólera graçava entre eles. Eu tinha os sintomas da doença e, embora fosse um castigo de Deus para castigá-los, também era sua proteção contra seus inimigos, pois a multidão não ousava se aproximar enquanto a cólera graçava no acampamento. Em seguida, ele passa para o dia 30. Recebi a notícia de que minha filha, Phoebe, estava doente com cólera. O irmão Gilbert com quem ela morava já estava morto. Eu tinha visto todos os meus filhos com boa saúde, mas o destruidor começou seu trabalho. Fui cuidar dela até a madrugada de domingo, 6 de julho, quando seu pequeno espírito deixou o corpo aos 6 anos, 3 meses e 27 dias de idade. Os irmãos Henry J. Rollins e Reed Peck me ajudaram a enterrá-la. Se você está ali conversando com Elizabeth sobre o marido dela, se você está ali conversando com John Murdoch sobre a filha dele, este é o fim. No entanto, não é o fim, porque Cristo ressuscitou. Não há nada que possa dar errado permanentemente. O milagre já aconteceu. Está apenas no futuro, seja poder ressuscitar John Murdoch e sua esposa para poder criar a pequena Phoebe no milênio. Seja Elizabeth poder ter seus próprios filhos. Todas as perdas, como Joseph Smith ensinou, serão compensadas na ressurreição, desde que continuemos fiéis às visões do Todo-Poderoso. Eu vi isso. John, acho que uma das razões pelas quais esses versículos milenares são colocados no meio de tudo isso, aparentemente do nada, é um convite do Senhor. Veja, ele está dizendo que tudo será resolvido no milênio. Tudo será respondido, todas as bênçãos serão restauradas e muito mais. Na verdade, o Senhor está nos convidando, como Paulo diz em nosso batismo, a morrer para nós mesmos e ressuscitar e nascer para uma nova vida. Embora não possamos ter a ressurreição física hoje, já podemos começar a desfrutar dos benefícios espirituais da ressurreição. Se decidirmos andar, como diz Paulo, em novidade de vida, viver uma vida milenar, viver uma vida em Sião, onde ele pode derramar bênçãos de alegria e conhecimento sobre as experiências de luta e sofrimento. Tive a oportunidade de ajudar em uma viagem da Universidade Brigham Young, um estudo de viagem sobre a história da igreja nesta primavera. Levei-os a Rush Creek. Acabamos de entrar em uma estrada de terra de 200 metros de um fazendeiro com seu celeiro mais adiante. Entramos porque era uma estrada onde não se pode parar na beira. Há valas dos 2 lados. Entramos e eu estava explicando a história, explicando o que havia acontecido ali, todas as dificuldades, tudo isso. O senhor sai de sua casa, entra em seu quadriciclo e começa a acelerar em nossa direção. Eu pensei, bem, vou lhe proporcionar uma experiência autêntica do Missouri. Eu estava reunindo todo mundo. Éramos 6 carros. Eu disse, ok, pessoal, vamos entrar nos carros. E ele começou a acenar para nós. E eu pensei, céus. Aí vamos nós. Ele estava nos dizendo para parar. Ele queria conversar conosco. Ele havia comprado recentemente aquela área de um amigo. E ele é um santo dos últimos dias. Seu amigo havia comprado uma área maior de 100 acres. Aquela área estava em péssimas condições há muito tempo. Era um ponto de encontro para adolescentes beberem e usarem drogas. Esse homem a resgatou. O senhor com quem estávamos conversando, que comprou a parte em que estávamos, a resgatou. Vocês se lembram que o senhor disse a Sidney Gilbert para ser plantado aqui. Em um sentido muito real, ele foi plantado ali. Este senhor gentilmente nos levou de volta ao local que foi descoberto há vários anos, onde após uma enchente repentina, 3 cadáveres foram desenterrados. Uma investigação foi feita pelo estado do Missouri. A conclusão foi que as únicas pessoas que poderiam ser, com base na datação por carbono e na descrição do local, eram as vítimas da cólera que foram enterradas ali. Esses 3 restos mortais foram levados para Independence, para um cemitério local e enterrados lá. A cidade de Independence ergueu um monumento muito bonito. Você pode ir até lá e ver o monumento. Eles não sabem qual dos 3 é, mas ele nos levou de volta ao local onde Sidney está enterrado, onde Phoebe Murdoch está enterrada, e ficamos naquele local todos os 26 de nós e cantamos para ele. Senti o poder dessas pessoas. Só quero agradecer a Sidney Gilbert. Quero agradecer a Elizabeth Gilbert. Quero agradecer a John e Julia Murdoch e Philo Dibble. Quero agradecer a todos esses santos que me ensinaram o que é o significado do sacrifício, o que significa ser devotado a Sião, o que significa ser capaz de encontrar alegria no sofrimento e, por meio da experiência, tornar-se mais semelhante ao Salvador. Quanto mais envelheço, mais coisas aprendo, menos coisas sei que são absolutamente verdadeiras, à medida que suposições e outras coisas são derrubadas, mas as coisas que sei, e uma delas é que Jesus é o Cristo, e que, por ter ressuscitado, todas as coisas serão compensadas para nós do outro lado. Isso também nos dará experiência.
A experiência é aprender a nos tornar como ele. O título da lição de hoje foi Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e sinto que tivemos essa experiência. Derek, você deu vida às sessões ao nos contar sobre essas pessoas. Pessoas reais em situações reais, com sofrimento real. É inspirador. Derek, obrigado por ser tão honesto, aberto e vulnerável sobre sua própria experiência. Há muitas pessoas por aí pensando: aquele irmão sabe por onde passei e ele conseguiu. Eu também posso conseguir confiando no Salvador como ele fez. Obrigado por isso. Obrigado, Derek. Adoramos ter você de volta. É uma alegria. Realmente foi. Obrigado pelo convite. Com isso, gostaríamos de agradecer ao Dr. Derek Sainsbury por se juntar a nós hoje. Gostaríamos de agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. O Dr. Derek Sainsbury estava certo. Precisamos estudar o acampamento de Sião, que será abordado na próxima semana no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site. followhim.co é followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen.